A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Camila Rocha. Sou serva do Senhor. E eu gostaria de contar algo que o Senhor me passou há poucos dias. Eu estava me preparando para dormir. Já estava deitada e estava com muita dor na coluna, tentando lembrar o nome de uma injeção para eu tomar, pensando no outro dia ir ao médico, né, e pedir uma injeção. E forçando minha mente para lembrar como era o nome da injeção, pensando na minha dor. E do nada me veio uma mensagem na minha cabeça, assim, falando assim: o anticristo vai morrer. Aí eu pensei, eu sei que o anticristo vai morrer. Aí a voz falava assim, era como se fosse a minha voz, né? Mas falando dentro da minha cabeça. O anticristo vai morrer e ele vai ressuscitar. Aí eu comecei a dialogar internamente, né? Tá, mas isso eu já meio que imaginava, né? Que lá em Apocalipse fala que uma das cabeças da besta será ferida de morte, né? Porém iria ser curada. Então eu já imaginava que seria isso. Mas aí me veio a explicação do porquê o anticristo vai morrer. E a explicação foi essa. O ser humano, por mais perverso que ele possa ser, por mais mal que ele possa ser, quando ele morre, o espírito volta para Deus. O espírito do ser humano. A alma, essa vai ser julgada, né? Nós somos trinos, assim como Deus é trino. Espírito, alma e corpo. E quando o ser humano morre, por pior que ele seja, o espírito dele volta para Deus. Então, quando o anticristo morrer, o espírito dele volta para Deus, só que o diabo, Satanás, vai encarnar no corpo dele. Vai usar o corpo dele, a alma dele já está corrompida, e o Satanás vai usar o corpo dele para encarnar. Então, o anticristo, ele não vai ser um homem comum, não vai ter nada de Deus nele. Nós, seres humanos, nós temos uma parte divina em nós. Mesmo que nós tenhamos nossas escolhas erradas e venhamos a ser condenados pelas nossas escolhas, o nosso espírito, ele é a parte divina em nós. Por isso que nós temos essa luta interna, né? Do bem e do mal dentro de nós, porque é o nosso espírito vem de Deus e volta para Deus. Nosso espírito não sofre condenação, o espírito nosso não será julgado, quem será julgado será a nossa alma. Então, quando o anticristo morrer, o espírito dele volta para Deus, e o que sobra é o corpo dele e a alma dele já contaminada pelo mal. Então Satanás vai possuir o corpo do anticristo e vai ser como se fosse o próprio Satanás encarnado. Como ele copia Deus em tudo e Deus encarnou através de Jesus, ele também vai encarnar no ser humano, nesse homem que é o anticristo. Então ele vai ser tão perverso, ele vai fazer tanta coisa ruim nesse mundo que não terá nada de divino nele. Não terá nada de Deus nele. E me veio essa explicação, assim, do nada. Eu não estava pensando nisso, eu não estava nem lembrando disso. Não estava lendo nada sobre isso. E me veio essa explicação. E eu falei, Senhor, aonde que está escrito, né, na Bíblia, para eu entender que isso é real, assim. Aí me veio a passagem de 2 Tessalonicenses 2, que diz assim, no versículo 8 e 9. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira.
E também lá em Apocalipse 13, no versículo 3 e 4, fala que o dragão, que é Satanás, dará poder à besta, e as pessoas adorarão a besta e também adorarão o dragão, que deu o seu poder à besta. Ou seja, ao mesmo tempo que as pessoas vão adorar o anticristo, elas estarão adorando a Satanás, o dragão, porque ele está encarnado no anticristo. Enfim, eu anotei da forma que Deus me falou. Então foi isso. Eu ouvi essa revelação e eu levantei, anotei no caderno, da forma que eu ouvi. Eu anotei para eu não esquecer. E eu anotei assim: o espírito do homem provém de Deus, que é o fôlego de vida. Essa é a parte divina em nós. Sendo assim, o iníquo perderá esse espírito provindo de Deus e será possuído pelo espírito imundo. Assim como Satanás possuiu o corpo da serpente para enganar a Eva, assim também ele possuirá o corpo do anticristo para enganar a humanidade novamente. Por isso, ele será perverso, desprovido de misericórdia ou de remorso. Um ser humano sem a parte divina, apenas um corpo, uma alma corrompida. E o espírito vai ser o próprio mal, ou seja, o mal encarnado. Então é isso, foi o que Deus me passou. Eu não tinha como saber essas informações assim, não é coisa minha. Também não ouvi ninguém falar essa explicação. Simplesmente veio na minha cabeça e esses dois textos da Bíblia. 2 Tessalonicenses 2, 8 e 9 e Apocalipse 13, 3 e 4. Está anotado e eu senti de falar essas coisas. Não sei quem é o anticristo, não sei. Tem 2 nomes que eu penso que possa ser, mas por enquanto Deus não me revelou quem é. Mas o Senhor me revelou que isso vai acontecer. E, enfim, quem quiser crer, amém. Quem não quiser, também amém. Mas foi o que o Senhor me passou.